Fala galera, Supimpa! Vamos começar um pouquinho aqui de relatividade restrita. Isso mesmo, aquela teoria de Einstein lá que ele lançou em 1905. E a gente vai estar deduzindo aqui um pouquinho, né, do que ele fez quando ele propôs a famosa contração do tempo ou dilatação do tempo, dependendo do que você for analisar aí. E a gente vai fazer isso aqui com alguns truques matemáticos bem simples, tá usando só a teoria de Pitágoras e uma trigonometria bem básica. Mas antes da gente começar nossas contas, a gente tem que perceber o quê? Que ele trata do postulado da relatividade restrita, tá? A gente está falando da geral aqui, da restrita, que o quê? Que é a velocidade da luz. A gente vai tratar sempre que a velocidade da luz é nesse Czinho, tá? Mas por vias de informar vocês, a gente está sempre tratando ela com 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Esse valor é constante para todos os observadores, tá? Independente se a fonte está se o observador está em movimento ou não, vai observar sempre esse valor e esse valor é medido no vácuo, beleza? Então vamos embora. Primeiro que a gente tem que tratar aqui desse problema é que é o seguinte, o Einstein quando ele propôs esse experimento mental dele lá, ele fez as contas depois, porque o camarada era um gênio assim, ele colocou o quê? Um experimento em que uma pessoa estava dentro do trem e uma pessoa fora do trem. Mas como mineiro tudo é trem, eu botei um ônibus aí, daquele vermelhinho e branco aí, para ficar um negócio mais da hora. Então é o seguinte, nós temos um passageiro aqui, beleza? E esse passageiro tá lá de boa, lá indo pra casa dele, lá, independente de onde ele tá. E aqui tem uma luz, né? Uma lâmpadazinha, normal, né? Tem que ter. E então o que, que acontece? Sai a luz daqui e chega a ter esse passageiro aqui, tá vendo? Então, ou seja, ele vai ter uma altura H, não vou colocar valores, só sempre colocando como letras aí, para ficar um negócio mais fácil, né? Não tem que ficar fazendo continha. Então é o seguinte, sai dessa lâmpada e chega nesse camarada aqui. Por que ele está vendo isso? Bom, porque para ele está em repouso ali e ele está vendo a luz chegar, sair ali de cima e chegar nele. Trajetória ali de boa. Por exemplo, você está lá no seu carro, você pega uma bolinha, joga ela para cima, como é que você vai chegar? Você vai chegar a trajetória dela reta assim, né? Ela vai chegar para cima e para baixo. Então, como o Einstein falou que a velocidade da luz é constante, né? O que a gente pega aí? Velocidade constante, a gente tem quem? A gente tem nosso camarada dvt, que é o quê? Movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, a distância, olha, se ele sai daqui e chega aqui até o olho desse camarada aqui, é o quê? É h, tá? E a velocidade? A velocidade é de quem? A velocidade é a velocidade da luz, tá? Não vou escrever, como eu falei, não vou escrever os valores, porque senão eu vou ficar colocando milhares de números aqui, então é melhor colocar só as incógnitas. E o tempo? Qual vai ser o tempo? Novamente, colocando incógnitas aqui, eu vou chamar esse camarada aqui de tempo próprio. Para diferenciar de outro tempo, que vai ser o tempo visto de outro referencial, a gente coloca ele tempo próprio com esse chapéuzinho aí charmoso dele aí, né? Então, beleza, a gente já tem uma equação aqui que descreve o movimento da luz que sai daqui da lâmpada e chega no olho desse camarada aqui. Beleza, só que a gente tem outras situações, porque que é a teoria da relatividade, né? Então a gente precisa de outra coisa relativa. E o que é relativo? É relacionado aos referenciais, tá? Então aqui tá um pouco mais embaçado, mas dá pra ver. É o mesmo desenho, tá? Só que o que? Para esse camarada aqui ele estava parado. Aí o que, que eu pego? Eu pego um camarada aqui de fora, tá? Observando o nosso passageiro. Para ele, o ônibus está andando com a velocidade u, novamente, sem substituir valores, tá? Então ele está andando com a velocidade u para a direita, ali. E ele observa o quê? Que como a luz tem a mesma velocidade para ele, independente se a parada ali está movendo, né, a fonte está movendo ou não, ele observa o quê? Que a luz sai daqui e chega aqui, ou seja, ela faz uma trajetória retilínea ainda, só que ela faz uma trajetória inclinada, tá? Diferente desse camarada aqui. Então o que acontece? É a mesma coisa se você vê, né? No primeiro exemplo eu disse que era o quê? Você pega uma bolinha e joga para cima, então você vai ver a bolinha subindo e descendo. Tá? Para uma pessoa fora, né, fora do carro lá, ela vai enxergar o quê? A bolinha fazendo exatamente esse movimento aqui, ó, ela subindo nessa direção e descendo nessa direção. Ou seja, a mesma coisa, só que a gente vai fazer essas mesmas análises, só que aqui por causa da luz, tá? Beleza. Então, para esse camarada aqui de fora, a gente tem o quê? A gente tem um triângulo, parará, parará, e aqui a gente já tem valores, né? Vou desenhar esse triângulo aqui fora, para não ficar uma coisa pequena ali e não dá para enxergar nada. Isso aqui é quem? Isso aqui é a altura, né? A altura que sai daqui é essa mesma aqui, isso não muda, beleza? Por quê? Porque a contração ela é sempre na direção do movimento, nunca nessa, por exemplo, ela vai sempre se contrair nessas direções, tá? E nunca nas direções que são perpendiculares, ou seja, faz 90 graus com a direção do movimento. Só uma observação, porque você poderia falar, mas não é a mesma altura. Não, é a mesma altura, tá? E essa distância aqui que ele percorre? Bom, a gente sabe que a distância é a distância da luz, né? Isso, tranquilo. E beleza, então a gente já tem as duas coisas aqui, ou seja, a distância que a luz percorre aqui. E esse camarada aqui, bom, o que a gente enxerga? A gente enxerga, nesse caso, essa distância aqui vai ser a distância que o ônibus percorre, porque a gente enxerga que o ônibus está percorrendo a distância e a luz tem que alcançar esse ônibus, né? Então isso aqui é a distância do ônibus. Beleza, então nós temos as três coisas aqui, nossas três incógnitas aqui, né? Uma a gente já sabe que vem daqui,
A gente já pode colocar ali bem em mente ali, só que a gente precisa de descobrir esses dois camaradas. Então, galera, o negócio é o seguinte, o que a gente quer agora? A gente quer saber agora essas duas incógnitas aqui, então o que a gente pega? A distância da luz, que vai ser o quê? Bom, se a gente sabe que a luz percorre em velocidade constante, a gente ainda pode usar esse camarada aqui, né, de MRU. E nesse caso ainda vai ser C. Beleza, por causa daquele primeiro postulado que a gente comentou inicialmente, vezes tempo. Só que esse tempo aqui, ele não vai ser o tempozinho de chapeuzinho, porque esse vai ser o tempo que esse camarada aqui, ó, botar um reloginho nele, mede, tá? Ou seja, tem um tempo que esse cara mede, e esse aqui vai ser o tempo que esse cara vai medir, tá? Então esse aqui vai ser outro tempo, tá? O tempo desse referencial aqui de fora, beleza? Então, o que vai acontecer? Agora a gente precisa do DO, que vai ser a distância que o ônibus anda, né? Como o ônibus também está andando a velocidade constante, velocidade U vezes o tempo, né? Que é o mesmo tempo que esse camarada marca, né? Porque é o quê? É o tempo que o ônibus sai daqui e vai até aqui, e é o tempo que a luz sai dali e vai até aqui, ou seja, ao mesmo tempo. Beleza, então a gente faz o que agora? Faz o quê? Fazendo os Pitágoras, tá? Então a gente faz o quê? Aqui, deixa eu escrever um pouquinho mais ali para baixo, deixa eu colorir aqui para ficar um negócio assim, para diferenciar, né? Beleza. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o quê? Que dl ao quadrado é igual a h ao quadrado mais do ao quadrado, né? Que é a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Nesse caso a hipotenusa, os catetos são esses. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o h agora, tá? Então eu vou colocar o h aqui e aí eu vou jogar o do para lá, né? O do ao quadrado. Então fica dl menos do ao quadrado. Show! Por que eu fiz isso? Porque eu sei quem é o H. O H é esse camarada aqui, ó. Então eu vou trazer esse cara aqui e vou jogar ele nesta equação daqui, ó. Então beleza. Só que eu já vou elevar ao quadrado desses dois termos, tá? Porque eles estão multiplicando, ele eleva o quadrado de multiplicação, a gente eleva os dois termos ao quadrado. Então fica desta forma. Beleza, agora eu sei também quem é o DL e quem é o DO. DL é quem? É C ao quadrado vezes T ao quadrado. E DO? DO é o quê? U ao quadrado vezes T ao quadrado. Bom, vou colocar aqui uma divisória aqui para não confundir. Beleza? Então nós temos essa equação aqui agora. Show? Beleza, só que olha o que vocês percebem. Isso aqui está multiplicado por C, isso aqui está multiplicado por C. Então vamos fazer o quê? Vamos tirar o C aqui. Como é que a gente faz tirar o C? A gente divide todo mundo por C. Tá? C ao quadrado, desculpa. Então a gente chega na conclusão que vai ser U ao quadrado dividido por C ao quadrado vezes T ao quadrado. Quem já é um pouco mais acostumado, ele já sabe que a gente está chegando mais ou menos onde a gente queria chegar, né? Então, vou abrir desse lado aqui agora, que é o quê? Que a gente tem T' ao quadrado é igual a... Olha, vocês estão vendo quem? Olha só que coisa interessante aqui, ó. Aqui tem T e aqui tem T também. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar isso aqui em evidência, tá? Eu posso colocar esse T em evidência. Então, fica 1... Ops, fiz em azul ali, não era para fazer em azul. Fica 1 menos U ao quadrado vezes C ao quadrado. Isso aqui tudo em parênteses. E aqui fica o T ao quadrado. Bom, como tá essas duas coisas ao quadrado, fazer o quê? Vou tirar a raiz, tá? Então eu tiro a raiz e a gente chega nessa raiz aqui. E aqui T. Isso aqui está multiplicando. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trazer esse termo da raiz para o outro lado, tá? Que vai ser o quê? Vai ser o tempo que a gente vai perceber pelo camarada ali de fora. Então a gente tem essa relação aqui, ó. Vai ser 1 menos U ao quadrado, C ao quadrado, raiz. Deixa eu consertar ali para ficar um negócio bacana, né? Colocar a raiz ali embaixo, senão falar só a primeira, só o denominador, né? Não tá a fração inteira. Não, calma, galera. Tá. Então, essa aqui é a famosa equação da contração do tempo de Einstein. Então que a gente chega nessa equação aqui, que é a equação de contração do tempo do Einstein, e ela fala o seguinte pra gente, que esse tempo aqui, desse camarada aqui de fora, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao tempo visto pelo camarada de dentro, né? Ou seja, o tempo próprio desse cara aqui, multiplicado por essa divisão aqui, que vai ser o quê? 1 dividido por esse 1 menos U ao quadrado dividido por C ao quadrado e raiz desse trem aqui. Né? E isso faz o quê? Esse termo aqui em raiz, ele aumenta esse termo total, né? Ele vai aumentar esse tempozinho aqui. E só joga essa raiz ali para o outro lado, né? E vai fazer o quê? Isso aqui vai diminuir esse termo aqui, beleza? Então é isso que fala a equação de tempo de Einstein. Você precisa saber o quê? Que a velocidade da luz é constante, tá? E fazer essas relações de trigonometria, que é bem de boa fazer isso aí, e você consegue chegar nessa formulação dessa forma.
tá? Aí vocês poderiam me falar assim, ah, mas eu não vejo ela assim, né? Eu vejo ela de outra forma. Beleza, é porque eles fazem o quê? Eles pegam que t é igual a t1, aí essa raiz aqui, ó, esse 1 sobre raiz, eles vão chamar esse camarada aqui de gama. Então, você tem isso aqui, ó. Outra forma de escrever essa equação seria colocar esse gama, que é chamado de fator de Lorentz, né? Então, são dois tipos de escrever, que é a mesma coisa, só substitui essa raiz, esse trem feio aqui, por esse negócio aqui. Então, esse é basicamente a contração de tempo de Einstein, que pega o princípio do tempo próprio desse camarada aqui, que vai ser menor do tempo desse camarada que marca aqui fora, entendeu? Bom, matematicamente as coisas são bem mais tranquilas. Quando você for pegar para ver, às vezes, a explicação que eu dei, você pode ter ficado um pouco bananado, mas se você botar alguns valores aqui, por exemplo, coloca aqui a velocidade do ônibus, vamos colocar que é um ônibus supersônico, que ele está a 90% da velocidade da luz, né? Então você pega lá 0,9c, né? Que vai ser o quê? 90% da velocidade da luz, substitui aqui, ó, e faz algumas continhas aqui, né? E coloca que o tempo aqui seria o quê? Sei lá, 2 segundos, só para ver, 1 hora, né? Sei lá, faz a substituição que você quiser e você vai encontrar que esse tempo visto por esse cara aqui, ele vai ser menor do que esse tempo aqui desse cara aqui, tá? Então, o tempo marcado, né? O tempo desse camarada aqui dentro do ônibus, ele vai dar menor do que esse camarada aqui. Então, essa famosa contração do tempo de Einstein, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí e valeu, galera. Tamo junto.